Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós iremos meditar em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós iremos falar um pouco sobre escolhas. Eu acho que todos nós, se fazemos uma vasculha nas nossas vidas, nós chegaremos à conclusão que fizemos várias escolhas nas nossas vidas. Nós fizemos escolhas que surgiu efeitos talvez rápidos, né? Fizemos escolhas, nas suas consequências elas foram rápidas. Ou, às vezes, podemos ter feito escolhas e essas escolhas duraram um bom tempo, suas consequências. Ou, às vezes, podemos fazer escolhas e elas duram a vida toda. Nós iremos falar de duas grandes escolhas, duas boas escolhas que foram feitas no Senhor, foram feitas pela fé. E que não somente perdurou para a vida toda, mas pela eternidade, os resultados dessa escolha. Foram 3 pessoas grandemente usadas pelo Senhor e que fizeram grandes coisas pela fé. E nós iremos meditar sobre isso um pouco em Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 26. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 26. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, algumas escolhas, elas, como eu disse, elas geram resultados, né? Alguns resultados temporários, outros não. No caso aqui, nós temos uma família, né, onde tem os pais e o filho. Os pais de Moisés e Moisés fizeram escolhas que gerou a eles uma aflição, um sofrimento temporário. Mas o que nós podemos ver, tanto no relato bíblico como em toda a história, né, que os resultados, as bênçãos, né, que gerou essas escolhas que eles fizeram, elas tiveram proporções eternas. Elas tiveram um alcance mundial. Nós hoje estamos falando, depois de não sei quantos mil anos, né? Estamos falando sobre algo que aconteceu devido a escolhas. Escolhas, boas escolhas feitas pela fé no Senhor. O nosso texto diz, né, que pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. O contexto aqui era um contexto bem adverso, bem difícil. Não havia mais aquele rei que tinha bons olhos ao povo de Israel. José já havia morrido e os reis que conheceram José também já haviam morrido. Consequência disso, o novo rei, o novo faraó, ele não estava olhando com bons olhos o povo de Israel e estava vendo o crescimento daquele povo e aquele povo se tornando um povo forte, poderoso e possivelmente se tornaria um grande perigo para eles. Por isso ele usou de astúcia e quis eliminar essa possibilidade daquele povo se tornar um grande povo, um povo ameaçador para o povo egípcio.
Por isso ele colocou alguns decretos. O primeiro deles ordenou às parteiras que matassem todos os homens que nascessem entre os hebreus. Só que elas não fizeram isso depois de que todos os homens que nascessem fossem lançados no rio. E isso aconteceu com muitos, mas não com o que foi relatado aqui no nosso texto. Esses pais de Moisés, eles resolveram esconder aquele menino já nascido, aquela criança. Bom, deixa ele fazer barulho que ele vai entrar no nosso exemplo também, tá? Pode deixar, não tem problema algum. Espero que os irmãos não coloquem sua atenção lá, coloquem na palavra de Deus, mas deixa ele fazer barulho. Aqui no nosso texto, irmãos, mostra que aqueles pais de Moisés, eles esconderam aquele menino esconderam por 3 meses, porque viram que era um menino formoso e tal. Eu acredito que eles viram muito mais do que isso, de que ele era um menino formoso, mas eu acredito que eles viram que naquele menino Deus havia feito promessas. Deus tinha um propósito maior na vida daquele menino. Mas a verdade é que pela fé aqueles pais, eles esconderam esse menino por 3 meses. Você sabe o nome deles? Oi? Como? Muito bem, isso mesmo. No nosso texto não diz o nome deles, né? Assim como o texto também, ao qual esse texto está fazendo referência, também não diz. Mas no capítulo 6 de Êxodo, versículo 20, lá fala quem eram eles. Mas interessante, eles estão aqui no hall da fama dos crentes. Podemos dizer isso, né? Hall da fama, onde estão aqui listados todos os crentes que fizeram grandes coisas pela fé. Pela fé em Deus, fizeram grandes coisas. E esses pais, eles esconderam Moisés por 3 meses. Por 3 meses eles fizeram isso. É aí que entra o nosso exemplo, né? Imagina você esconder uma criança por 3 meses. Provavelmente eles tiveram dificuldade de manter aquela criança, tanto durante o dia como à noite, em silêncio, para que as pessoas não vissem. Provavelmente eles sabiam das consequências que poderiam vir sobre eles, o fato deles desobedecerem ao mandamento do rei. Não era fácil para eles. Eles tinham outras crianças também. Eles tinham outras crianças dos quais eles deveriam cuidar. Então, provavelmente, nós podemos deduzir até que eles não deixavam as outras crianças brincar muito, sabe por quê? Porque as crianças falam muito. E eles poderiam falar de Moisés. Irmãos, imagine a situação. É uma situação bem difícil, né? Você esconder uma criança no meio de um povo onde o inimigo ele está perambulando buscando crianças para matar. Possivelmente esses guardas eles circulavam entre os hebreus procurando crianças. E aqueles pais, irmãos, eles sabiam que se aquela criança fosse descoberta, as consequências poderiam ir além da morte dela. As consequências poderiam ser a morte deles, dos seus outros filhos. Mas eles fizeram isso pela fé. Eles guardaram aquele menino por 3 meses. E segundo o texto, diz que eles guardaram e eles não temeram, né? Versículo 23, e não temeram o mandamento do rei. Bom, algumas pessoas poderiam dizer, eles não temeram, mas por que esconderam a criança? Bom, a fé, ela não é inimiga da prudência. Infelizmente, muitas pessoas têm um entendimento errado da fé. Ela acha que quando se tem fé, é imprudente. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que a fé e a prudência, elas andam juntas. Por isso aqueles pais, eles, mesmo não tendo medo, mas crendo, eles guardaram aquela criança
porque sabia o risco. Eles não deixaram aquela criança solta na rua para que todos vissem, porque eles sabiam o risco que isso corria, tanto para eles como para os outros. Eles protegeram aquela criança, protegeram as suas vidas, protegeram a vida dos seus filhos, crendo, tendo fé. As pessoas, às vezes, elas tomam atitudes antibíblicas, acreditando que estão fazendo por fé. Mas a fé nos leva a ser prudentes em muitas situações. E o texto nos mostra claramente isso. A escolha daqueles pais de obedecer a Deus, irmãos, sempre envolvem riscos. Aquele casal, ele não sabia qual seria a consequência, o resultado final daquilo que aconteceria com eles. O que iria acontecer com eles? Eles não sabiam. Eles simplesmente estavam ali pela fé, obedecendo ao que Deus colocou na vida deles, proteger aquela criança. O crer nos faz a tomar atitudes pela fé, o qual nós não sabemos o risco, nós não sabemos o que acontecerá no final. Mas devemos tomar passos, atitudes pela fé, crendo que estamos fazendo a vontade de Deus. O que Deus determinou que faríamos, que deveríamos fazer. Nós, irmãos, nós fazemos parte de um governo onde, em algum momento, pode acontecer desse governo determinar um decreto o qual vai contrário ao que nós cremos. E se isso acontecer, qual seria a nossa posição? O que nós deveríamos fazer mediante a esse decreto? Nós deveríamos fazer aquilo que a palavra de Deus sempre determina que façamos. Deveríamos antes fazer primeiro a vontade de Deus, antes obedecer a Deus do que aos homens. Muitos crentes em toda a história, inclusive nos nossos dias, eles vivem em contextos desta forma, onde eles vivem contra a lei instituída pelos homens, que está contra a sua fé, contra o que eles creem, contra a vontade de Deus, a palavra de Deus. Isso aconteceu na época de Moisés, aconteceu em várias épocas, acontece na nossa época e vai continuar acontecendo até a volta de Cristo. Pessoas se levantarão e criarão leis contrárias à palavra de Deus. Qual será a minha e a sua posição? As nossas escolhas, quais serão? Aqueles pais, eles poderiam racionalizar como muitos outros fizeram. Eles poderiam simplesmente pensar, bom, nós temos outros filhos. Se nós não o matarmos, nós iremos morrer, os nossos outros filhos também. Se ele sobreviver, ele vai ser um escravo como nós, então uma vida sofrida, então não vale o risco. Eles poderiam racionalizar assim. Muitos fizeram isso. Mas o nosso texto diz que pela fé, eles esconderam aquela criança, não tendo medo do decreto daquele rei. Ainda no nosso texto, no versículo 23, diz assim, pela fé Moisés já nascido, 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Deus salvou a vida de Moisés. E Deus também usou a filha de Faraó para isso.
A filha de Faraó colocou Moisés em um contexto bem favorável à vida dele, à vida que ele levou. Os pais de Moisés cuidaram dele até ele estar grandinho, como o texto diz, e depois foi entregue à filha de Faraó, onde Moisés cresceu, se desenvolveu, não somente em estatura, mas em conhecimento, como Estevão diz lá em Atos, diz que ele cresceu no conhecimento dos egípcios e se tornou um grande homem, tanto na fala como em obras. Moisés, que se não estivesse nesse contexto, ele estaria no contexto, no mínimo, no contexto igual os seus pais hebreus, como um escravo, num contexto sofrido. E Moisés, mesmo estando em uma situação onde nós podemos dizer, usando os termos de hoje, né, luxuosa, com grande pompa, onde ele era uma pessoa importante, nós devemos considerar que, sendo filho da filha de Faraó, frequentemente ele se assentava à mesa com o rei, se alimentava juntamente com o rei. As pessoas vendo aquilo, pessoas importantes, vendo aquilo, elas consideravam Moisés sendo uma pessoa importante. Então, queriam conversar com ele, queriam dar atenção para ele. Isso nos cativa, né? As pessoas, quando nos dão atenção, quando nos dão ouvido, quando nos acham importantes, essas coisas nos cativam facilmente, enchem o nosso coração. Moisés estava nesse contexto. Poderíamos considerar. Ele sendo um homem importante, as pessoas queriam estar próximas dele. Queriam fazer favores a ele, queriam conhecê-lo, bajulavam ele. Ele estava num contexto bem favorável, ele não precisava trabalhar. Se ele quisesse, ele tinha riquezas para o resto da vida. Irmãos, ele, pela fé, ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. E o interessante é porque a filha de Faraó, ela provavelmente ficou muito descontente com essa decisão de Moisés. Ela que até então havia proporcionado a ele uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida cheia de fartura, uma vida de segurança. Naquele momento, Moisés deu as costas para tudo isso. Nós dificilmente conseguimos dar as costas para as pessoas que nos fazem grandes favores. Né? Às vezes as pessoas nos fazem os favores e nós nos encontramos em dívida para com essas pessoas. E não é errado. Mas essas coisas nunca devem ser maiores do que fazer a vontade de Deus. O fato de Moisés ter sido cuidado pela filha de Faraó, ter tido toda aquela regalia proporcionado por ela, não fez com que ele pesasse na sua decisão, não fez com que ele não tomasse a decisão de não ser mais chamado filho da filha de Faraó. Pelo contrário, ele preferiu antes ser maltratado, como fala o versículo posterior, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Moisés fazia parte de um contexto, né? Um contexto bem diferente. Talvez eu e você julgaríamos ele pela decisão. Eu imagino, naquela sociedade egípcia, os boatos que surgiram ali entre os nobres egípcios, né? Moisés, ele fez o quê? Ele deixou a regalia do palácio, ele deixou a sua mãe egípcia para ir morar com os escravos? Tá louco. Talvez até entre os hebreus surgiu esse tipo de conversa.
Mas aqui fala que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. O que tem de especial nesse povo? Nós que conhecemos a história. Bom, no nosso texto nós já sabemos que ele era escravo. Ele é um povo escravo. O que tinha de especial nisso? E não somente era um povo escravo, né? Mas como Moisés teve mesmo e deixou escrito, eles deram um grande trabalho para Moisés. Eles reclamavam o tempo todo da liderança de Moisés, eles reclamaram da circunstância pela qual Moisés os colocou. Reclamaram da liderança de Moisés. Reclamaram de muitas coisas. Mas o que tinha de especial? Eles eram um povo de Deus. Isso é o que fazia deles especial. Povo de Deus, povo da promessa. Da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó. Daquilo que Deus havia ensinado para os seus descendentes e que Moisés tinha em mente, Moisés conhecia. Isso é que fazia daquele povo especial. E por isso Moisés, mesmo tendo todo o peso da regalia nas suas costas dos hebreus deixado para trás, mesmo assim ele preferiu sofrer como escravo junto com seu povo. Aí o texto diz, né, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Nós não devemos achar que tudo o que é proporcionado a nós pelas riquezas é pecado. O fato de Moisés ter honras e regalias proporcionadas pela riqueza, aquilo não significava pecado. José, ele teve as mesmas honras e regalias, mesmo assim ele estava obedecendo a Deus, não estava em pecado. Mas desde o momento em que Deus chamou Moisés para abrir mão daquilo que havia no Egito, para um outro propósito, o qual Deus tinha para a sua vida, aquilo passou a ser pecado na vida de Moisés. Continuar naquele convívio passou a ser pecado na vida de Moisés. Deus, quando nos chama a abrir mão de determinadas coisas, nós devemos abrir. Ou nós estaremos em pecado. Nós não estaremos em conformidade com a vontade de Deus, mesmo que em outro contexto aquelas coisas não seriam mal em si mesmas. Mas nós estaremos praticando o mal se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus. Moisés abriu mão daquilo para fazer a vontade de Deus. Aí no versículo 26, fala que ele tinha em vista, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo. Isso é interessante porque o vitupério de Cristo eu entendo que é sofrer aquilo como Cristo sofreu, né? Cristo esteve no mundo, ele foi rejeitado, foi desprezado, foi morto, né? Sofreu aflições. Então, isso seria o vitupério de Cristo. Passar pelo que Cristo passou, o sofrimento, o desprezo do mundo. Mas o que fica uma grande interrogação, né, na minha cabeça é o que Moisés sabia sobre o Messias? Até onde ia o seu entendimento sobre o Messias, sobre o Cristo? Bom, nós sabemos, né, que ele tinha ciência daquela promessa que Deus havia feito a Eva, que da sua semente surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós também temos ciência de que Abraão falou que, deixa eu ver aqui, lá em João,
Acho que eu não anotei, mas é João. Jesus fala, né? João 8:56, né? Abraão, Jesus falando que Abraão se alegrou em ver o Senhor, né? O próprio Moisés, mais à frente, ele vai falar que Deus havia prometido um profeta igual a ele e que o povo deveria ouvi-lo. E esse Moisés também, ele sabia, ele tinha a convicção de que todo aqueles sacrifícios que eles realizavam, eles apontavam para um Redentor. Apontavam para um sacrifício perfeito, um sacrifício feito por esse ungido, por esse Messias. Então, tendo o entendimento que Moisés tinha, ele abriu mão de tudo, considerando que passar pelas aflições que o Messias passava era muito melhor do que os tesouros do Egito, do que qualquer riqueza que pudesse ter no Egito. Tudo o que ele viesse a passar seria comparado com o que Cristo, sendo comparado com o vitupério de Cristo, seria muito melhor. Aí nós perguntamos, bom, como é um homem, né? O que tem na cabeça dele? O que passa na cabeça de um homem assim para que ele possa ter essas atitudes, né? O que estava passando na cabeça de Moisés? Será que ele era um masoquista ou ele era um louco? Na verdade, nós poderíamos compará-lo a um homem bem astuto. Um homem sábio, astuto. Um comerciante. Jesus conta uma parábola. E na parábola diz assim, Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Foi isso que Moisés fez. Ele encontrou uma pérola preciosíssima. Ele, como o texto fala em Hebreus, né? Ele tinha em vista a recompensa. Por isso ele abriu mão das riquezas que o reino egípcio oferecia para ele. Por isso que ele abriu mão de toda a regalia, de toda a fama que ele poderia ter ali. Por isso ele preferiu sofrer como escravo com aquele povo do que permanecer no Egito, porque ele estava de olho na recompensa. E que recompensa é essa? Era uma recompensa terrena? Será que Moisés estava de olho na Nova Canaã ou em alguma outra recompensa nesta vida? Com certeza não, irmãos. Porque se Moisés estava de olho em alguma recompensa terrena, pela história que nós conhecemos, ele se frustrou, né? Ele se tornou um homem frustrado. Porque depois que ele abriu mão de todas essas riquezas que havia no Egito, para seguir junto com o povo de Deus, ele ficou 40 anos peregrinando no deserto. Com um povo que nós conhecemos a história, deu um grande trabalho para ele. Um povo que o levou até a pecar contra Deus. Impedindo de que, assim, por consequência disso, Deus o impediu que entrasse na terra prometida. Qual era então a recompensa? Como Hebreus diz, né? Ele estava de olho em uma recompensa celestial. Mas agora desejam, como versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Era essa recompensa que Moisés estava de olho, uma recompensa celestial. Não era nada que tivesse nesse mundo que pudesse oferecer a ele neste mundo, mas uma recompensa celestial.
Eu não sei, o pastor que está dando geografia, talvez ele vai nos relatar sobre isso, se Moisés chegou a pisar na terra prometida. A única menção que que eu vi que Moisés pisou na terra prometida foi quando ele estava no Monte da Transfiguração com Jesus. Ele, Elias e Jesus. Ele pisou ali no Monte da Transfiguração. Podemos imaginar, ele olhou assim um pouco para o horizonte e falou: nossa, é bonito aqui, mas vamos embora, eu quero ir para o céu. Ele estava de olho nas coisas melhores, coisas celestiais. Por isso ele tomou aquelas decisões. Pela fé, Moisés abriu mão de tudo. Irmãos, eu gostaria de agora falar um pouco sobre o ponto que eu acho principal nesse texto. Na verdade, eu acredito que que o autor mostra que é o cerne, tanto do nosso texto como de todo o capítulo. Pela fé. O que moveu os pais de Moisés a fazer o que eles fizeram foi a fé. O que moveu Moisés a fazer o que ele fez? A fé. Nós vemos no nosso texto, quando os pais de Moisés resolveram esconder a criança, eles viram que ele era uma criança formosa. Havia ali, com certeza, uma afeição natural de pais. Olharam para o seu filho, achou bonito, né? Amou aquele filho, mas que pai não acha, né? Qual é o pai que olha para o filho e fala: que criança feia, vou jogar fora? Ninguém faz isso. Na sua sã consciência, ninguém vai fazer isso, né? Eles olharam para Moisés. Amaram Moisés. Com certeza, como pais, quiseram proteger. Mas não é o amor deles, ou a afeição que eles tiveram como pais, o qual que o texto exalta. O texto fala que foi pela fé. Foi a fé deles que fez com que eles guardassem. É claro que a fé e a nossa natureza, né, a afeição daqueles pais, a natureza daqueles pais, elas realmente se tornaram algo muito forte. Mas poucas são as vezes que a fé e a nossa afeição, as coisas naturais nossas, elas andam juntas. Algumas vezes a fé ela vem contrária, na verdade algumas não, muitas vezes. A fé ela vem contrária à nossa natureza. Lembra de Abraão? Abraão, pai, né? Já velho. Os avós velhos, eles babam, né? Imagina um pai velho. Abraão teve o seu único filho, né? Naquele momento, Isaac. O que Deus pediu para ele? Sacrifica o seu filho. Isso é totalmente contrário à natureza humana. Era contrário àquela natureza de pai que queria proteger o seu filho, manter o seu filho em segurança. Deus está pedindo, sacrifica ele. Quem venceu naquele momento? A fé. A fé venceu naquele momento. É pela fé, irmãos, que homens e mulheres fizeram grandes coisas. Por isso os nomes deles estão aqui. Se não fosse pela fé, nenhum deles estariam aqui nesse capítulo. Mas a fé. A fé fez com que os pais protegessem o seu filho. Não a mera afeição de pai, mas a fé. Irmão, seria tão bom se nós, pais, não nos preocupássemos com a beleza espiritual dos nossos filhos, como nós nos preocupamos com a sua beleza física, né? Nós gastamos, nós não medimos esforço para que os nossos filhos se apresentem belos perante as pessoas, bonitos, bem vestidos, bem educados, bem inteligentes, bem qualquer coisa.
Mas também é impressionante como nós não nos preocupamos com a beleza espiritual dos nossos filhos. Não é errado. A Bíblia não diz que nós devemos deixar os nossos filhos jogados aí, parecendo mendigos, largados. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia diz. Nós devemos cuidar dos nossos filhos, devemos cuidar muito bem. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós devemos cuidar melhor ainda da beleza espiritual dos nossos filhos. Seria muito bom se os pais se juntassem em oração e orassem pelos seus filhos concordemente. Quando eu falo pai, seria os dois juntos concordemente. Não é um orando pela beleza física e o outro orando pela beleza espiritual, mas ambos orando pela beleza espiritual do filho. Ambos querendo o crescimento espiritual do filho. Foi isso que aqueles pais fizeram. Eles dois. Na verdade, o texto lá em Êxodo, capítulo 2, só menciona a mãe, né? Mas com certeza ela não fez nada sozinha. Ambos fizeram. Ambos, pela fé, obedeceram a Deus, buscando o bem de seus filhos. Eu acredito, irmãos, que quando eles entregaram Moisés para a filha de Faraó, eles não cessaram de orar, pedir a Deus por Moisés, para que Moisés não fosse levado pelo mundanismo no Egito, mas que ele fosse protegido, que Deus o protegesse, que Deus o guardasse, que Deus o mantesse como hebreu. Seria muito bom se os pais se dedicassem assim, buscassem assim. Não medissem esforços para que seus filhos se tornassem homens e mulheres belas perante o Senhor, belos perante o Senhor. A escolha de Moisés, irmãos, em obedecer a Deus, como a Bíblia diz, o nosso texto diz, né? Foi pela fé. Alguns poderiam dizer que foi pelo sangue, né? Ao fato dele ter nascido em uma família crente, fiel, piedosa, então, consequentemente, ele se tornou um crente fiel e piedoso. Isso não é verdade. A fé, ela não vem pelo sangue. Na verdade, o que muitas das vezes corre pelo sangue é o pecado, mas não a fé. O pecado dos pais, muitas das vezes, alcança os filhos, mas a fé não. Moisés creu em Deus e por isso fez o que fez. Abriu mão de todas as coisas que havia no Egito em obediência a Deus, para que pudesse fazer a vontade de Deus. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos a ideia do que é uma fé verdadeira, uma fé genuína. Uma fé genuína é aquela fé que persiste, né? Porque lembra da parábola do semeador? Ali são jogadas 4 sementes. Eu gostaria de falar sobre 3 somente. Uma semente, ela cai entre as pedras, mas ela rapidamente cresce. Mas como não tem raiz, rapidamente seca. Com os problemas que vêm, ela não suporta os problemas, não suporta as dificuldades e seca. Não dá fruto. A outra semente, ela cai entre espinhos. Ela aguenta por um tempo ali, mas quando os espinhos começam a sufocar, ou seja, as paixões, as influências do mundo, os problemas do mundo começam a sufocar, aquela semente não dá fruto. Ela morre. A outra semente é a que cai na terra boa. E essa semente, ela dá fruto.
E lá fala 1 por 30, lá tem os números lá, né? Ela dá fruto. Quando você, eu falo por mim, né? Quando você olha para uma árvore, quando eu olho para uma árvore e vejo ali os frutos dela, a única coisa que eu penso é o fruto. Eu não penso na árvore, muito menos naquilo qual é responsável pelo fruto, a raiz da árvore. Eu não considero, irmãos, que o fruto, na verdade, é o que está elogiando ou está exaltando a raiz daquela árvore. Porque se aquela árvore não é nutrida pela sua raiz, ela não consegue dar fruto. Ou ela não dá bons frutos. Porque a sua raiz não a nutre. O crente é da mesma forma. O crente, quando ele dá os frutos está mostrando o que ele tem na raiz. A sua fé está nutrindo ele. Por isso ele está dando bons frutos. Por isso ele está sendo um crente obediente à palavra de Deus. Os frutos exaltam a raiz da árvore. A fé, irmãos, como nós já falamos diversas vezes, irmãos já mencionaram aqui, como nós vemos na palavra de Deus, ela é sinônimo à confiança. Confiança em Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma analogia, falando sobre confiança nos relacionamentos. O quanto é importante a confiança. Se não há confiança em um relacionamento, simplesmente esse relacionamento está fadado ao fracasso. Porque quando nós não confiamos em uma pessoa, nós não temos coragem de falar para ela coisas pessoais, com medo que ela use essas informações pessoais para o nosso mal. Ou simplesmente nós não acreditamos no que ela falamos porque nós não confiamos nela. O relacionamento é necessário confiança, é necessário que nós tenhamos confiança um no outro. A nossa fé com Deus é isso. É confiança. Se nós não confiarmos em Deus, nós não nos relacionaremos com Ele. A palavra de Deus diz, sem fé, me sentiu o pastor aqui agora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito aqui, logo em Hebreus mesmo. Capítulo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. Quando nós não confiamos em uma pessoa, nós nem sequer queremos nos aproximar dela, irmãos, porque não é uma pessoa confiável. Se nós não acreditamos no que Deus diz em sua palavra, significa que nós não confiamos nele e que nós não queremos nos aproximar dele. Não queremos um relacionamento com ele. O meu relacionamento com Deus tem que ser baseado na fé, na crença que eu tenho nele, no que ele diz em sua palavra. Por que existem tantas pessoas nas igrejas mundanas e ímpias que participam de cultos assim como nós participamos agora? Como nós estamos participando, né? Cantam hinos, oram, pregam, se confraternizam. Por que existem tantas pessoas ímpias, mundanas, dentro das igrejas? Porque elas não confiam na palavra de Deus. Elas não confiam na palavra de Deus o suficiente para abrir mão das coisas.
Elas não confiam na palavra de Deus quando Deus fala do inferno. Então, por isso, elas não buscam serem libertas da escravidão do pecado. Elas não confiam em Deus quando ouvem falar sobre a sua santidade, por isso não temem. Elas não confiam quando ouvem falar da salvação em Jesus Cristo, por isso não confiam nele, não o buscam, não o amam. Eu gostaria que os irmãos considerassem comigo o povo de Deus. Você é povo de Deus? Nós somos povo de Deus? Amém. Gostaria que eu e você considerássemos esse povo de Deus, pelo qual Moisés abriu mão de muitas coisas para sofrer juntamente com aquele povo. Esse povo, irmãos, eles tinham uma incredulidade, poderíamos dizer, ferrenha. Esse povo, eles viram grandes sinais realizados por Deus. Eles foram grandemente maravilhados por Deus pelos sinais. Eles realmente ficaram assustados, qualquer um ficaria. Mas muitos deles não foram levados à fé em Deus. Quando aquele povo que viu todas aquelas coisas que aconteceu no Egito e na travessia do mar, quando eles acharam que Deus não estava mais com eles, o que eles fizeram? Fizeram um Deus para eles. Eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram simplesmente da existência de Deus. E não somente isso, se esqueceram da natureza de Deus, dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, de quem realmente Deus era. Porque se eles lembrassem disso, irmãos, eles não teriam coragem de comparar Deus com um animal que come capim. Eles não teriam coragem de fazer isso. Muitas pessoas acham que podem ter um relacionamento com Deus santo e verdadeiro e continuar nos seus pecados. Mas a verdade é que elas já estão longe de Deus por causa dos seus pecados. Muito longe. Elas já esqueceram de Deus. Aquele povo foi um povo blasfemo. Blasfemou terrivelmente contra Deus. Um Deus que fez grandes sinais no Egito, que destruiu, né? Estava ali simplesmente destruindo a imagem de todos aqueles deuses, quando Deus estava realizando as pragas, né? Deus estava simplesmente destruindo toda a imagem que aquele povo tinha daqueles deuses. E sabe o que o povo de Deus fez? Comparou Deus com um ídolo. Foi isso que eles fizeram. Compararam Deus com um ídolo. Você já viu um boi realizar prodígios como Deus realizou? Um bezerro fazer isso? Pois foi isso que eles fizeram. Foi nisso que eles transformaram Deus. Não somente isso, mas quando eles chegaram na terra prometida, a qual Deus havia prometido para eles, eles acharam que não valia a pena. Eles olharam com desprezo aquilo. Uma terra que todos aqueles povos que já estavam vivendo ali, né, terras com uvas gigantescas, uma terra que mana leite e mel, e aqueles povos que já estavam ali antes do povo de Israel, eles estavam regozijando, se alegrando, né? Se alegrando naquela terra. Mas o povo de Deus olhou para aquela terra e sabe o que eles fizeram? Rejeitaram. Ah, não vale a pena. Não vale a pena o esforço. Não vai valer a pena. Vamos voltar. Eles quiseram voltar. Olha, era melhor onde nós estávamos, lá no Egito.
lá na escravidão. É bem melhor do que isso aqui. Irmãos, quando um cristão começa a olhar para as coisas de Deus com desprezo, isso não é um bom sinal. Isso é pernicioso, é perigoso. Isso, de certa forma, ofende a Deus, né? Nós não considerarmos aquilo que Ele considera tanto, que Ele acha tão importante. Se nós desejamos as coisas do mundo, ao invés das coisas espirituais, as coisas que Deus se importa, se nós damos mais valor às coisas que o mundo nos oferece, às promessas do mundo do que às promessas de Deus, é porque nós não cremos em Deus. E por isso nós não queremos nos relacionar com Ele. Preferimos o que o mundo nos oferece. Você está tendo problemas com a sua fé? Ela está em baixa nesse momento? Está em queda? Olhe para Moisés. Olhe para os pais de Moisés. Moisés tinha em vista a promessa, né? A recompensa, desculpe. Moisés, ele tinha em vista a recompensa. Então, ele estava vivendo com uma perspectiva nas coisas espirituais, nas coisas eternas. E quando vinha as coisas deste mundo, as aflições, ele tinha em mente, ele sabia que essas coisas elas eram passageiras. Elas não iam durar para sempre. Ele estava de olho nas coisas eternas. E ele, como Paulo disse, ele dizia, nós podemos dizer que ele dizia como Paulo, né? Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou também, né, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se você quer crer no Evangelho, se você crê no Evangelho, então devemos colocar na balança. O que pesa mais? Alguns momentos de aflições neste mundo, alguns momentos bem breves e passageiros, ou até a eternidade. O que devemos considerar, né? Usufruir das coisas que o mundo nos oferece, as regalias, ou o tormento eterno. O que essas coisas? Qual é mais importante? O que nós devemos considerar? Coloque na balança. Tome a sua escolha. E a nossa oração, o nosso desejo é que todos possam ter escolhas pela fé, como Moisés e os seus pais tiveram. Escolhas pela fé, segundo a vontade de Deus, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, das aflições que pudesse vir a sofrer. O que mais importa é obedecer a Deus. Deus abençoe a sua palavra. Muito obrigado pela atenção.